Você limpa e esfrega, compra produtos especiais, passa pano todos os dias e mesmo assim tem a sensação de que sua casa nunca está tão limpa e fresca quanto você gostaria? Talvez não seja por falta de esforço, mas por causa do que você acha que está fazendo certo. E se eu te disser que muitas das suas rotinas de limpeza são baseadas em suposições completamente erradas, que existem certas regras de limpeza que nos ensinaram por anos, mas que na verdade fazem mais mal do que bem. Neste vídeo, eu revelo 12 mitos de limpeza muito comuns que não só desperdiçam seu tempo, mas também custam seu dinheiro à toa, porque você usa produtos de forma errada, limpa com muita frequência ou simplesmente segue conselhos errados. E o mito número 7 está tão enraizado que quase todo mundo acredita nele. E é exatamente ele que causa um dos erros mais comuns nas casas. Então, se você não quer mais limpar o dobro do tempo para ter um resultado pela metade, preste muita atenção. Porque a partir de hoje você vai limpar com mais inteligência, não com mais esforço. Mito 1. Quanto mais produto de limpeza, melhor. Este mito é um dos mais persistentes e mais caros. Muitas pessoas acham que estão limpando com mais eficiência quando simplesmente usam mais produto. Uma dose extra aqui, um borrifo duplo ali. Afinal, tem que ficar bem limpo, não é? Errado! O problema é que produto demais pode causar exatamente o contrário. Em vez de limpar melhor, muitas vezes sobra uma camada pegajosa. Este resíduo não só atrai sujeira mais rápido, mas também pode danificar superfícies, sem falar que você precisa passar pano muito mais vezes. E isso custa tempo, energia e dinheiro vivo. Na prática, isso significa: leia as instruções no rótulo com atenção. Os fabricantes não indicam a quantidade ideal à toa. Uma colher de sopa de produto para 1 litro de água geralmente é mais que suficiente. Quem exagera na dose geralmente prejudica a si mesmo. E ao bolso? A vantagem de abandonar este mito: você usa menos produto, limpa com mais eficiência e protege seus móveis e pisos a longo prazo. E você economiza porque um frasco de produto dura 2 vezes mais. Mito 2. O vinagre é ideal para qualquer superfície. Vinagre. O produto que faz tudo em casa, certo? Muita gente pensa assim. E sim, é verdade. O vinagre é realmente um talento natural na limpeza. Ele dissolve calcificações, neutraliza odores, mata algumas bactérias, mas, e isso é importante, o vinagre não serve para tudo. O problema começa quando ele entra em contato com materiais sensíveis. Mármore, por exemplo, fica opaco e manchado com o vinagre. Pedra natural pode ser atacada. Rejuntes de silicone ficam porosos. Até algumas superfícies de madeira perdem o brilho com o ácido ou são danificadas. E isso acontece aos poucos. Você acha que está fazendo algo bom, mas na verdade está arruinando sua decoração pouco a pouco. Como evitar isso? Use vinagre apenas onde é seguro, em superfícies lisas e resistentes, como azulejos ou vidro. E mesmo lá, sempre diluído. Por exemplo, uma parte de vinagre para 3 partes de água. E sempre teste novas superfícies num cantinho discreto antes de começar. A verdade é, nem todo produto caseiro é automaticamente inofensivo. Até limpadores naturais precisam de conhecimento e cuidado. Se você deixar este mito para trás, não só protege sua decoração, mas também previne danos caros a longo prazo. Mito 3. Desinfetar é sempre melhor que limpar. Nos últimos anos, se espalhou a ideia de que uma casa realmente limpa é uma casa completamente desinfetada. Sprays desinfetantes são usados em todo lugar. Em bancadas, maçanetas, até no sofá. Parece mais seguro, né? Mas cuidado, desinfetar não é sempre melhor. E muitas vezes é até desnecessário. O problema central está na confusão entre limpar e desinfetar. Quando você limpa, você remove sujeira, pó e muitos germes mecanicamente. Quando você desinfeta, você mata bactérias ou vírus de forma direcionada.
mas só em superfícies completamente limpas. Então, se você desinfeta uma superfície suja, isso quase não adianta nada. Pior ainda, o uso excessivo de desinfetantes pode promover alergias, irritar peles sensíveis e, a longo prazo, até favorecer germes resistentes. Sem falar que muitos desses produtos têm cheiro forte, contêm álcool ou até podem danificar superfícies, especialmente madeira ou plástico. Na prática, isso significa, numa casa normal, uma limpeza completa é suficiente. Desinfetar só é necessário quando alguém está doente ou há exigências higiênicas especiais. Como na cozinha depois de contato com carne crua. Se você abandonar este mito, seu dia a dia fica mais tranquilo. Você economiza dinheiro, evita química desnecessária e sua casa continua higienicamente limpa. Então, não é sinal de desleixo deixar de desinfetar tudo, mas sim de gerenciamento doméstico inteligente. Mito 4. Limpar janelas só com sol. Um lindo dia ensolarado. Clima perfeito para limpar as janelas, certo? É exatamente isso que muita gente pensa. Mas aqui está um dos erros de limpeza mais comuns de todos. Porque mesmo que a luz ajude a ver melhor durante a limpeza, o sol é o inimigo das suas janelas sem marcas. O problema está no calor. Quando a luz do sol bate diretamente no vidro, a superfície esquenta rapidamente. Assim que você borrifa seu limpa-vidros, ele começa a secar imediatamente, antes mesmo que você possa limpar direito. O resultado? Manchas, listras. E no pior caso, você precisa limpar 2 vezes. Muitas pessoas se perguntam por que suas janelas nunca ficam realmente transparentes, mesmo tendo limpado com o tempo mais bonito. E isso custa tempo, nervos e uso desnecessário de produto de limpeza. A solução é surpreendentemente simples. Você deve limpar janelas em dias nublados e frescos, ou nas primeiras horas da manhã, ou no final da tarde. Assim você tem luz suficiente, mas sem incidência direta do sol. O produto de limpeza permanece líquido por mais tempo. Você pode espalhá-lo tranquilamente e retirar sem deixar marcas. Um pequeno truque prático. Use um rodo e um pano de microfibra alternadamente. Assim você consegue um resultado brilhante, sem precisar polir depois. E você vai se surpreender com o quanto fica mais fácil e mais rápido. Conclusão? O mito do dia perfeito com sol para limpar janelas te custa mais esforço do que vale a pena. E quando você o abandona, consegue resultados muito melhores com menos trabalho. Mito 5. Passar aspirador é suficiente. Passar pano é superestimado. Muitas pessoas acreditam que passar aspirador é completamente suficiente para manter o chão limpo, especialmente se não tem crianças ou animais de estimação. Afinal, o aspirador suga tudo, certo? Errado! Porque quem só passa aspirador e não passa pano regularmente está ignorando uma parte crucial da limpeza: a sujeira invisível. O problema está naquilo que o aspirador não pega: poeira fina, escamas de pele, partículas de gordura da cozinha. Tudo isso muitas vezes fica para trás e literalmente gruda no chão. Especialmente em pisos de cerâmica, laminados e madeira, isso cria uma fina película que não é apenas anti-higiênica, mas também pode danificar as superfícies com o tempo. Muitos só percebem tarde demais. O chão parece opaco, pegajoso ou até muda de cor, apesar de passar aspirador regularmente. A crença errada de que aspirar é suficiente leva então a limpezas profundas, caras, ou a produtos de tratamento que nem teriam sido necessários. A solução? Combine os dois: aspirar regularmente e passar pano semanalmente. E passar pano úmido, não molhado. Com um pano de microfibra ou um mop spray, você pode limpar de forma rápida e eficaz, sem encharcar o chão. Especialmente na cozinha e na entrada, isso deveria se tornar rotina. O que isso traz para você? Sua casa parece mais fresca, fica mais bem cuidada e você aumenta consideravelmente a vida útil dos seus pisos. E com um mínimo de esforço extra, porque uma boa passada de pano muitas vezes dura menos de 10 minutos, mas a longo prazo economiza muito mais. Mito 6.
Se tem cheiro bom, está limpo. Este mito é particularmente traiçoeiro, porque não só parece lógico, mas também está frequentemente ligado a emoções positivas. O aroma fresco de limão, lavanda ou brisa do mar transmite imediatamente a sensação: aqui está limpo, mas um cheiro agradável. Não substitui uma limpeza de verdade. O grande problema é que muitas pessoas começam a igualar cheiro com limpeza e então preferem usar sprays de ambiente, velas perfumadas ou purificadores de ar em vez de realmente limpar. Mas assim você apenas cobre a sujeira em vez de removê-la. Pior ainda, alguns desses produtos se depositam em superfícies, deixam resíduos pegajosos e atraem ainda mais poeira e sujeira. Outro risco: fragrâncias podem desencadear alergias, causar dores de cabeça ou, a longo prazo, poluir o ar do ambiente. Especialmente em espaços pequenos e mal ventilados, isso pode até ter consequências para a saúde. Na prática, isso significa: a limpeza não se reconhece pelo cheiro, mas por superfícies claras e frescas. Uma casa realmente limpa tem cheiro neutro, não artificial. O cheiro natural de sabão, ar fresco e um pouco de água com limão diluído corretamente é totalmente suficiente e muito mais saudável. A vantagem de abandonar este mito: você economiza produtos de fragrância desnecessários, lida de forma mais consciente com a qualidade do ar em sua casa e desenvolve uma percepção mais aguçada para a limpeza real, não aquela que um produto finge que existe, mas a que você pode ver e sentir. Mito 7. Superfícies de madeira nunca podem ser limpas com pano úmido. Este mito persiste teimosamente, provavelmente porque aprendemos que água e madeira não combinam. E sim, muita umidade pode danificar a madeira, mas nunca limpar com pano úmido é tão prejudicial quanto água demais, porque se você nunca limpa superfícies de madeira com um pano úmido, ao longo de semanas se acumula poeira fina, gordura e sujeira nos poros. E isso faz a madeira parecer opaca, cinzenta e sem graça com o tempo. O mal-entendido está na definição de úmido. Muitos pensam logo em panos pingando ou baldes de água, mas na limpeza profissional, úmido significa pano bem torcido, levemente umedecido, não molhado. É exatamente assim que você pode limpar superfícies de madeira sem colocá-las em risco. Na prática, isso significa: use um pano de microfibra que você umedece levemente, idealmente com um produto de limpeza suave, ou simplesmente água limpa com um pouquinho de limpador de madeira leve. Limpe no sentido dos veios, sem pressão, e seque logo em seguida. Nenhuma água deve ficar parada na superfície. O que acontece se você fizer isso regularmente? Seus móveis mantêm o brilho, a cor, a elegância. Pequenas migalhas e películas de gordura do dia a dia desaparecem antes de se fixarem. E você precisa de muito menos polidor de móveis ou limpadores especiais, porque o cuidado básico já funciona. Este mito custa a muitas pessoas não só tempo, mas também dinheiro a longo prazo, porque elas acreditam estar protegendo a madeira através do cuidado, mas na verdade a estão deixando sem tratamento. Se você internalizar o princípio da limpeza úmida correta, sua casa imediatamente parecerá mais bem cuidada, sem que você precise fazer mais esforço. Mito 8. Quanto mais quente a água, melhor a limpeza. Este mito soa lógico, não é? Água quente mata germes, dissolve gordura, traz brilho. E sim, em alguns casos isso é verdade. Mas a água quente nem sempre é a melhor escolha e pode realmente causar mais danos do que ajudar. O problema começa onde o material e a superfície não foram feitos para temperaturas altas. Panos de microfibra perdem sua estrutura e poder de limpeza com água muito quente. Pisos laminados podem empenar, superfícies plásticas ficam opacas. E alguns produtos de limpeza até perdem seu efeito em temperaturas altas ou reagem quimicamente de forma errada. Muitas pessoas acham que estão sendo especialmente completas quando limpam com água quase fervendo. Mas o que geralmente não percebem: resíduos não são melhor dissolvidos, mas sim queimados na superfície.
Áreas ficam com manchas ou perdem o brilho. E além disso, há o risco pessoal. Quem derrama água quente corre risco de queimaduras. Então, como fazer certo? Água morna, mas não quente, cerca de 30 a 40 graus. É completamente suficiente na maioria dos casos. É agradável de usar, delicada com os materiais e pode ser bem combinada com produtos de limpeza, especialmente com pisos, vidro, plástico ou superfícies de móveis sensíveis. Você deve sempre verificar primeiro o que é recomendado. O benefício direto: você protege seus materiais, aumenta a vida útil dos seus utensílios e ainda consegue uma limpeza higiênica e completa. E você não precisa mais se preocupar se está destruindo mais do que limpando. Mito 9. Mais fragrância e mais frescor. Em muitas casas, um cheiro forte e fresco simplesmente faz parte da limpeza. Difusores de ambiente, limpadores de piso perfumados, géis aromáticos no banheiro, tudo isso deve transmitir frescor. Mas aqui está uma conclusão errada perigosa. Cheiro forte não significa automaticamente ar limpo. Pelo contrário, o grande mal-entendido é que um odor intenso sugere limpeza, o que muitas vezes é ignorado. Muitas dessas fragrâncias apenas cobrem odores desagradáveis, sem eliminar a causa. A lata de lixo não cheira mais? Sim, mas a sujeira ainda está lá. O chão cheira a flores, talvez, mas ele está realmente limpo. Além disso, há um aspecto de saúde. Fragrâncias artificiais, especialmente em alta concentração, podem causar dores de cabeça, irritações na pele, ataques de asma ou até distúrbios hormonais. Especialmente em casas com crianças ou animais de estimação, esses produtos podem trazer mais danos do que benefícios. O que funciona melhor? O verdadeiro frescor vem através de ventilação regular, produtos de limpeza naturais e remoção das fontes de odor. Em vez de fragrâncias artificiais, tigelas com bicarbonato de sódio, vinagre ou limão ajudam a manter odores desagradáveis neutralizados, sem nenhuma química. E qual é a vantagem de abandonar este mito? Você economiza produtos de fragrância caros, protege sua saúde e desenvolve uma percepção mais aguçada de como um ambiente realmente fresco cheira, limpo, claro, discreto. Mito 10. Detergente serve para tudo. Detergente, o herói secreto em muitas casas. Cheira bem, desengorducha com confiança, espuma maravilhosamente e por isso é usado em todo lugar. Em pisos, no banheiro, em móveis. Mas aqui está uma verdade que surpreende muitos. O detergente não é adequado para toda a superfície e pode até causar danos reais. O problema está principalmente na composição. O detergente é feito para remover gordura e restos de comida da louça. Isso significa que ele contém tensoativos que desengorduam muito fortemente. A longo prazo, esses ingredientes ativos podem ressecar ou deixar opacas superfícies sensíveis como pedra natural, madeira ou até certos tipos de pisos. Além disso, o detergente espuma muito, o que é útil ao lavar louça, mas ao limpar pisos ou janelas, muitas vezes deixa apenas manchas e resíduos. Muitos então pensam, não está limpo o suficiente, quando na verdade o problema é o excesso de espuma. Como você pode fazer isso de forma correta? Use detergente realmente apenas para aquilo que ele foi feito. Louça, talheres, utensílios de cozinha gordurosos. Para outras superfícies existem limpadores específicos, frequentemente com pH neutro, que protege materiais sensíveis. E se numa emergência você quiser usar detergente mesmo assim, sempre muito diluído, uma gota para 1 litro de água geralmente é suficiente. Por que vale a pena abandonar este mito? Você previne danos a longo prazo em suas superfícies, evita ter que limpar constantemente por causa de resíduos de espuma. E você usa seus produtos de limpeza com mais eficiência, sem desperdício desnecessário. Mito 11. O limpador mais caro é também o melhor. Muitos consumidores estão no supermercado e automaticamente pegam os produtos de marca com o preço mais alto, porque acreditam, mais caro significa melhor. Mas aqui está um erro de pensamento que pode custar muito dinheiro a longo prazo. Por quê?
O preço de um limpador não diz nada sobre sua eficácia. Muitas vezes você está pagando principalmente por marketing e embalagem. O problema começa logo na seleção. Muitas marcas anunciam com promessas como extra forte, tripla força ou com oxigênio ativo. Soa impressionante, mas isso não significa que eles limpam melhor que alternativas baratas ou até mesmo produtos caseiros simples. Em muitos testes, marcas próprias baratas de supermercados têm resultados tão bons ou até melhores que os produtos de marca caros. Pior ainda, alguns limpadores de alto preço são super perfumados ou formulados de forma tão agressiva que atacam superfícies ao longo do tempo, sem falar nos efeitos sobre a pele, vias respiratórias e meio ambiente. Então você paga mais por menos benefício e potencialmente mais danos. O que você deveria fazer então? Leia os ingredientes, compare resultados de testes, experimente conscientemente produtos baratos e observe o que realmente funciona. Muitas vezes um limpador multiuso barato, em combinação com produtos caseiros como bicarbonato de sódio ou vinagre, é suficiente para alcançar o mesmo resultado, sem pesar no bolso. Se você deixar este mito para trás, não só vai limpar com mais eficiência, mas também economizar muito dinheiro, mês após mês. E o melhor, você retoma o controle sobre o que é realmente necessário em sua casa e não se deixa mais cegar por publicidade brilhante. Mito 12. Limpar uma vez a fundo e depois tem sossego. Muitas pessoas pensam que poderiam resolver tudo com uma grande e intensiva sessão de limpeza e depois relaxar por uma semana ou mais. Soa bonito, não é? Fazer um esforço grande uma vez, tudo brilha, e depois é pausa. Mas este pensamento muitas vezes leva à frustração. E no final a mais trabalho. Por quê? Porque a limpeza não é algo que se faz uma vez, mas uma questão de rotina. O problema com a abordagem de limpeza profunda de uma vez é: o dia a dia desfaz tudo imediatamente. Poeira se acumula, cabelos no chão, marcas de dedos no espelho, migalhas na cozinha. Se você espera até ficar ruim de novo, estará novamente diante de uma montanha de trabalho e perde a motivação a cada vez. Na prática, isso significa que pequenas rotinas regulares de limpeza são muito mais eficientes do que grandes sessões de faxina. Investir de forma direcionada 5 a 10 minutos diariamente, essa é a chave. Talvez limpar rapidamente a pia do banheiro de manhã, passar pela cozinha à noite, limpar os pisos uma vez por semana. Assim sua casa permanece constantemente limpa, sem que você se sinta sobrecarregado. E sabe qual é a melhor parte disso? Você desenvolve uma sensação de leveza. A limpeza não é mais um fardo, mas parte do seu ritmo de vida. Sem mais estresse antes das visitas, sem limpeza frenética de última hora, mas sim, ordem permanente com esforço mínimo. Se você abandonar este mito, ganha mais do que apenas tempo, ganha paz. Porque uma casa limpa não é mais um estado de exceção, mas o estado normal. E isso muda tudo. Agora você conheceu 12 mitos de limpeza muito comuns. E talvez tenha percebido, não é o esforço que faz a diferença, mas o como. Muitos de nós investimos diariamente tempo, energia e dinheiro na limpeza da casa. E mesmo assim, muitas vezes fica a sensação de que não é suficiente. Por quê? Porque seguimos suposições erradas, porque pensamos que mais é melhor, que mais caro é mais eficaz, ou que com uma grande ação podemos resolver tudo. Mas a verdade é, conhecimento vence esforço. E quem trabalha com as informações certas, limpa com mais inteligência. Não mais duramente. Talvez você se reconheça em alguns desses mitos. Talvez você mesmo tenha acreditado por muito tempo que água quente é a melhor solução, ou que um cheiro forte é sinônimo de limpeza. Mas agora você tem a chance de mudar sua forma de pensar e manter sua casa em melhor estado com menos esforço. Minha dica para você: escolha 2 ou 3 desses mitos que você notou especialmente no seu dia a dia e coloque-os à prova. Mude seus hábitos de forma direcionada e observe o que acontece. Você vai se surpreender com a facilidade com que tudo flui de repente. E agora eu te pergunto, qual desses mitos mais te surpreendeu? Escreva nos comentários.
Estou realmente curiosa para saber o que ficou na sua cabeça. E se você conhece alguém que está constantemente lutando com a limpeza ou gastando muito dinheiro com os produtos errados, compartilhe este vídeo. Às vezes só é preciso o impulso certo para finalmente viver com mais clareza e leveza. Não se esqueça, a verdadeira limpeza começa na cabeça e termina com o método certo.